Olá, professora Raquel, filosofia e vamos mais uma aula do terceiro ano. Hoje é o dia da gente estudar Nietzsche. Gente, Friedrich Nietzsche é um filósofo bem especial. Junto com Darwin, Marx e Freud, ele é um dos filósofos que desconstrói as nossas crenças. É um dos chamados mestres da suspeita. Olha, para estudar Nietzsche, eu quero dar uma introdução. Eu evito falar da minha vida pessoal, não faço isso nem na sala de aula e muito menos aqui, mas eu acho que para Nietzsche vale para vocês se situarem, porque é um filósofo muito controverso, ainda pouco entendido. Olha, ele é do final do século XIX, e em história da filosofia isso é muito recente. E Nietzsche, geralmente, ele desperta muitos paradoxos, né? Aqueles que amam e aqueles que odeiam Nietzsche. Então, é assim, eu, na minha vida universitária, aos 20 anos, quando eu estudava ainda na universidade, era muito top você ser marxista e gostar de Nietzsche. Então, usava aquelas roupas pretas, aquela coisa meio sombria, eu adorava Nietzsche. Fazia parte do grupo de estudos Nietzsche lá da USP. E hoje, depois que eu terminei o curso universitário, eu tive uma fase mais, filosoficamente falando, mais cristã. Eu comecei a gostar de Rousseau, Platão, Nietzsche, estudei Rousseau, tudo que o Nietzsche critica. Hoje, eu estou numa fase assim que eu quero entender Nietzsche, eu quero compreender Nietzsche. Eu acho que esse é o nosso papel aqui hoje, tá? Nem muito amor e nem muito ódio. Fugir desses extremos, vamos buscar um caminho, né, do equilíbrio, do meio. E vamos tentar compreender Nietzsche, porque esse é o nosso papel hoje, tá? Nietzsche é um filósofo que cai no vestibular, ele é muito cobrado, não pode ser censurado, muito menos ignorado. Ele é muito importante na história da filosofia, a gente vai ver por quê hoje, tá? Ó, vamos começar tentando entender quem é essa figura, a pessoa do Nietzsche. A vida pessoal do Nietzsche influenciou muito no seu pensamento, no seu modo de fazer filosofia. Nietzsche, ele vem de uma família de pastores luteranos. O pai dele, o avô dele, o bisavô dele, eram todos pastores. Então, logo na infância, ele teve um contato muito forte com a cultura, com a religião cristã. Ele estudou teologia. E Nietzsche, ele teve uma doença, alguns biógrafos dizem que era sífilis, alguma dessas doenças, e ele sentia muitas dores. Então, alguns biógrafos, ainda é um tema controverso, porque ele ainda está sendo estudado, ainda está sendo pesquisado, dizem que ele usou muito ópio e haxixe. Haxixe é uma planta, parece que parente da cannabis, e que teria um efeito analgésico, que amenizaria as dores. E também teve um efeito também na mente dele, ele passou a ter crises psicóticas muito graves. Então Nietzsche escrevia entre acessos de loucura e de lucidez. Quando ele estava bem, ele escrevia. Nietzsche teve uma escrita também muito especial em aforismos. Aforismos são palavras curtas, frases curtas, com muito efeito, quase que artístico. Em vez daquele fazer filosofia acadêmico, sistemático, com uma tese, uma antítese, uma conclusão, aquela filosofia acadêmica sistemática, Nietzsche escrevia de forma artística, é o que é muito original dele. Gente, Nietzsche estudou filologia. Filologia é o estudo da origem das palavras. E ele estudou filologia da Grécia Antiga. Isso tem tudo a ver com a filosofia dele, porque com o estudo da origem das palavras, qual é a estrutura da língua, o significado das palavras, ele fez todo um estudo da cultura arcaica grega antiga, e isso é o que desenvolve toda a filosofia dele. A gente vai ver daqui a pouco. Mas continuando a falar da vida pessoal do Nietzsche, vocês estão vendo essa arte aí, um coraçãozinho partido? Eu que fiz, tá? Ó, Nietzsche, ele teve amor por uma mulher chamada Lu Salomé. Os biógrafos deles destacam isso. Lu Salomé, ela era uma figura feminina muito à frente do seu tempo. É uma mulher muito linda, muito sedutora, que frequentou os círculos intelectuais psicanalíticos do século XIX, foi amiga do Nietzsche, foi amiga do Freud. Tem até um filme sobre ela, Lu Salomé, The Audacity to be Free. Ela seria uma precursora já do feminismo, tá? Tem no YouTube, eu não sei qual é a tradução em português, mas a audácia de ser livre, mais ou menos assim. E a Lu Salomé, Nietzsche se encantou, Nietzsche teve amor por ela, mas ela não correspondeu ao amor de Nietzsche. Nietzsche foi rejeitado por Lu Salomé. Nietzsche não encontrou o amor, não pôde se unir a uma mulher. E tem até essa foto aí que é um clássico, que está o Nietzsche, um amigo dele chamado Paul Ree e a Lu. Parece que eles teriam feito um triângulo amoroso, algo mal resolvido. Tem várias interpretações sobre isso.
E o fato é que Nietzsche, depois que ele encontrou a Luz Salomé e a Luz Salomé rejeitou o amor dele, Nietzsche teve uma vida nômade, andarilha, ele passou a andar, ele foi professor na Universidade de Basileia, e exatamente porque ele tinha essa doença, ele teve que sair da universidade e ele passou a ter uma vida itinerante, ele andava de um lugar para o outro, procurando sempre um clima melhor para a sua doença. Tem um livro do Irving Yalom, que é um exemplo de toda uma literatura que explora a figura do Nietzsche, né, que tem vários exemplos disso. Quando Nietzsche chorou, que explora um pouco esse lado da vida pessoal do Nietzsche. Agora a gente vai começar o pensamento de Nietzsche. Nietzsche, como um filólogo estudioso da estrutura das palavras das línguas antigas, ele começou a estudar a cultura arcaica grega antiga. E ele dá um destaque para os tempos homéricos, Homero da Ilíada e a Odisseia, e ele diz assim, a realidade é formada por dois elementos, um elemento apolíneo e um elemento dionisíaco, um representado pelo deus Apolo e o outro representado pelo deus Dionísio. E Apolo, ele seria essa entidade solar, representada nas cores claras, azul e branco. Depois o cristianismo se apropria de Apolo como sendo o deus cristão. E já Apolo, ele representa a ordem, a harmonia, a razão, a reflexão. E Dionísio seria uma entidade mais ligada à natureza, um elemento ligado à natureza, que representa a paixão, a emoção, a embriaguez. Dionísio será para os romanos o deus do vinho, o deus do êxtase, da embriaguez. Então um representa a razão e o outro representa as paixões. Nietzsche diz, os gregos antigos viviam em equilíbrio com esses dois elementos que compõem a realidade. O que acontece a partir dos tempos homéricos, quando começa a filosofia clássica grega antiga, com Platão, com Sócrates, Platão e Aristóteles, lembra aquela teoria ética de que a razão deve governar as paixões? Começa uma teoria. Olha só, primeiro olha essa imagem, olha, eu trouxe uma frase do poeta Ferreira Goulart, uma parte de mim pensa e pondera e a outra delira. E eu trouxe essa representação que seria tipo o yin e o yang chinês, e representa meio que o dia e a noite, a luz e a escuridão, dois polos que formam um todo. Então, segundo Nietzsche, os gregos antigos viviam em equilíbrio com essas duas forças do universo, a força apolínea e a força dionisíaca. O problema é, com a ascensão da filosofia clássica grega, Platão, que acha que é o mundo das ideias, a realidade verdadeira, e toda essa teoria ética que acredita que a razão deve governar as emoções, a razão, há uma ordem no universo onde a razão domina a paixão, meio que, e depois isso é apropriado pelo cristianismo, isso vai criando, são as bases da cultura ocidental. A filosofia clássica grega e o cristianismo teria feito uma valorização do elemento apolíneo. E para Nietzsche, essa valorização do elemento apolíneo, a ordem, a razão, a harmonia, teria provocado uma decadência do ser humano, no sentido de que nós teríamos enfraquecido a natureza, os instintos, as paixões, a força da vida que move o ser humano. Então, enquanto os gregos antigos viviam em equilíbrio com essa força, a partir do pensamento clássico grego e depois o cristianismo, vem uma sobreposição do elemento apolíneo, e aí é onde está a chave de todo o pensamento nietzschiano. Olha isso, no pensamento clássico grego, né, a hierarquia da razão e das paixões. A razão domina as paixões. Isso é ética, né? A perfeição ética é quando essa ordem acontece. E já para Nietzsche, temos a razão e temos a paixão em equilíbrio. E não há uma sobreposição de uma sobre a outra. O que aconteceu foi o seguinte, para Nietzsche existem os fortes e os fracos. O forte seria, por exemplo, o herói guerreiro dos tempos homéricos. O forte é aquele que ele tem a força física e a astúcia. E dando maior valor à razão, nós teríamos enfraquecido os nossos impulsos vitais, os instintos que movem a vida. Então, para Nietzsche, as pessoas fortes são aquelas que afirmam a vida. O exemplo do herói guerreiro
dos tempos homéricos. E as pessoas fracas são aquelas que Nietzsche diz que os fracos encarnariam a moral cristã, por exemplo. Aqueles que buscam a união com o outro, a conciliação. E para isso, Nietzsche diz que ao longo da história da filosofia ocidental, houve uma inversão entre a moral dos fortes e a moral dos fracos, moral de senhores e moral de escravos. Com o desenvolvimento da razão, a razão teria provocado o racionalismo científico. E no racionalismo científico, nós teríamos, ocorreu um dos temas mais polêmicos da filosofia de Nietzsche, que seria a morte de Deus. A morte de Deus no sentido Deus como uma entidade metafísica, e com o desenvolvimento da razão, nós deixamos de acreditar na religião e passamos a acreditar na ciência. Transferimos para a ciência a nossa crença, e isso teria provocado a morte de um Deus que nós mesmos criamos. Aí eu trouxe aqui o simbolismo do Deus morto, o que tem múltiplas interpretações místicas, mas não vamos entrar por aí. Tem um trechinho do Zaratustra, que não dá tempo a gente ler aí, eu deixo o convite para vocês lerem. E agora a gente traz um outro tema que é super importante, o niilismo. O que é niilismo? Em vez da crença em um ser, da tradição clássica, um ser, uma entidade metafísica, o ser cujos atributos seriam o bem, a beleza, os nossos valores éticos, estéticos, o niilismo é uma corrente filosófica que acredita no nada. Não há nada, não há uma causa a partir da qual o ser humano é o efeito. O que existe é o caos, o ser humano é incausado, não há origem, não há uma entidade metafísica. E o niilismo é o nada. Nietzsche chama isso de o eterno retorno. Gente, o eterno retorno, ele é representado, isso é um ouroboro, tipo um círculo, a serpente que se alimenta da sua própria cauda. Tem até uma música da Pitty, oh, 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 Mama Shivaya, oh, 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 logo mais amanhã já vem. Vejam no YouTube, tem toda essa estética nietzschiana nessa música. E é o eterno retorno, como se o universo, a existência, fosse um ciclo completo, da qual não há escapatória. E aceitar a vida como ela é, não há uma salvação no céu, é aqui no ciclo da Terra, niilismo, há um nada, estamos aqui. E um outro conceito de Nietzsche, o Supermensch, o super-homem, der Übermensch, o além do homem, anunciado pelo profeta Zaratustra, ele viria com essa verdade de que não temos para onde ir, não há uma escapatória, estamos presos ao ciclo da Terra. E aceita-se, os fortes aceitam essa verdade com alegria. O simbolismo do super-homem. Gente, essa é só uma aula introdutória sobre Nietzsche, não dá tempo a gente se aprofundar. O que eu queria passar para vocês é que houve uma apropriação nazista do pensamento nietzschiano, a recusa dele, a rejeição dele à tradição judaico-cristã foi interpretada numa visão meio antissemita. Tá aí a imagem da irmã do Nietzsche entregando uma medalha do Nietzsche para o Hitler, e eu trouxe aqui uma piadinha da internet para vocês verem, né? Deus está morto, assinado Nietzsche, Nietzsche está morto, assinado a Deus. Umas piadinhas, umas brincadeiras para vocês, para relaxar um pouco, para essa aula não ficar tão pesada. Tem uma aqui do videogame, né? Do Nietzsche e Deus dialogando. Eu deixo um filme para vocês assistirem, Deus não está morto, que é uma resposta cristã ao pensamento nietzschiano. Tem a série da Netflix, Merli, temporada 1, episódio 13, um livro do Hermann Hesse, um clássico da literatura, O Lobo da Steppe, que tem esse pensamento nietzschiano, o Café Filosófico na TV Cultura e o nosso exercício para terminar. Gente, isso foi só uma introdução ao pensamento de Nietzsche. Eu convido você a construir o seu próprio conhecimento. Tem um documentário de Nietzsche no YouTube. Acesse a nossa plataforma Eduque, onde você pode ver o nosso exercício, é uma questão do Enem de 2016, é a alternativa A, onde você lê o enunciado e aprofunda o seu próprio conhecimento. Fiquem com Deus, professora Raquel, Filosofia. Estudem!